Efésios capítulo 2, versos 5 e verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti. Já tivemos um momento especial contigo, Te exaltando por meio de cânticos, podendo Te servir, Senhor, com louvores, nos alegrar na Tua presença, com a Tua grandeza, majestade e soberania, declarar, Senhor, os Teus atributos. Obrigado. Tu habitas no meio dos louvores do Teu povo e nós somos agraciados, Senhor, com a Tua presença quando fazemos aquilo para o qual nós fomos criados. Te suplicamos que o Senhor abra mais e mais os olhos do nosso coração a fim de entendermos esse privilégio que temos e desfrutarmos intensamente dele. Mas agora, Senhor, temos a responsabilidade de nos expormos de forma específica à Tua gloriosa palavra, sabendo que sem atuação sobrenatural nós não temos condições, capacidade de compreendê-la. E por isso recorremos a Ti, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, Deus, a fim de que nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Que o Teu Espírito faça o que nós não podemos, quebrando toda a dureza do nosso ser, toda a resistência, Senhor, à Tua palavra. Deus, faz um milagre na nossa vida. Que assim como com os discípulos no caminho de Emaús, ao estarem, Senhor, lado a lado com Jesus ressurreto, mesmo sem conhecê-lo ou reconhecê-lo, Deus, mas quando a palavra era anunciada por Cristo, o coração desses homens ardia, Senhor, e nós queremos que assim seja conosco. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nem todos estiveram aqui na terça-feira que passou, mas na ocasião nós usamos o versículo de número 8 do capítulo 2 do livro de Efésios para falarmos a respeito de uma das principais doutrinas da fé cristã, que é a doutrina da salvação. Na ocasião nós mostramos que existe um processo e que dentro desse processo, na salvação, três verdades elas se destacam a respeito desse assunto. A gente pôde então aprender que quando o assunto é salvação, algo que todos nós precisamos por causa do nosso estado atual como pecadores. Pois segundo a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, é o que nós merecemos da parte do Senhor. A Bíblia é clara ao afirmar que não há um justo, nenhum sequer. Enfim, todos nós estamos debaixo de uma condenação que com certeza ela já foi decretada desde a eternidade passada sobre todo homem pecador. Essa é a realidade da raça humana. No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele veio atrás de nós. Ele rompeu a barreira do tempo, Ele entrou dentro do nosso mundo, o Verbo se fez carne, e Ele veio para trazer essa
esperança de podermos retornar a Deus. De nada adianta qualquer conquista que façamos nesta vida, se porventura perdermos a nossa alma eternamente. Não importa o que um homem alcance, não importa o que um homem conquiste, se ele se perder, tudo que ele aqui obteve não terá valor algum na vida por vir. Ou seja, a salvação é algo extremamente fundamental, essencial, e é sobre isso que a bendita e gloriosa palavra de Deus trata, especialmente no Novo Testamento. E a gente pôde aprender na ocasião que esse processo de salvação, ele é composto de 3 verdades distintas. A primeira delas é a respeito da causa da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: porque pela graça sois salvos. Ou seja, a graça é a causa da salvação do homem, deixando assim a entender que o homem não pode salvar a si mesmo. Essa palavra graça talvez não seja conhecida de todos, mas ela significa tão somente Deus dando e fazendo tudo a pecadores que merecem apenas o inferno, a condenação eterna. A salvação é um dom exclusivo de Deus. É Deus quem toma a iniciativa. Não tem nada a ver com obras humanas, não tem nada a ver com o que o homem faz. Mas a gente também pode aprender que existe um instrumento para que a salvação seja aplicada. Ou seja, Deus deu a sua salvação através de Cristo, mas ficou estabelecido que para que alguém pudesse ser salvo, seria necessário crer em Jesus Cristo, acreditar que apenas por meio dele é possível se salvar, e a fé é o instrumento através do qual a salvação é aplicada a nós. É por isso que Deus não salva todas as pessoas, porque com certeza o amor dele é abrangente o suficiente para que todo pecador perdido pudesse ser salvo. Mas ele colocou uma condição para que essa salvação pudesse ser experimentada, e a condição foi a fé. Em João capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João capítulo 1, versos 12 e 13, a palavra do Senhor também afirma que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a graça é a causa da salvação. A fé é o instrumento da salvação. Mas, irmãos, esse texto também de Efésios capítulo 2, versículo de número 8, aponta para uma outra verdade. E essa outra verdade é que a salvação, ela tem uma evidência. A salvação, ela precisa ser expressa, ela precisa ser manifestada. E a evidência da salvação não é alguém estar dentro de um templo. A evidência de salvação não é alguém ter uma Bíblia em casa. A evidência de salvação não é alguém fazer parte de uma denominação. A evidência da salvação são as obras. Pelos frutos os conhecereis. Por isso que a palavra do Senhor afirma: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas dentro do capítulo 2 do livro de Efésios, no verso de número 10, diz que nós fomos feitos, criados por meio da fé em Cristo para as boas obras. Então as boas obras é a evidência da verdadeira salvação. Se quisermos realmente descobrir que somos salvos, se somos salvos, tá certo? É avaliar a nossa própria vida para saber se ela tem demonstrado frutos dignos de arrependimento, ou seja, a manifestação da vida do próprio Senhor Jesus, ainda que
com os nossos defeitos, falhas e fraquezas. Mas, meus amados, nessa noite eu gostaria de tratar a respeito da primeira verdade que faz parte do processo de salvação, que é a causa da salvação, e que a palavra de Deus mostra que é a graça do próprio Deus operando na nossa vida. Eu queria me deter um pouco sobre esse assunto para que a gente possa conhecê-lo melhor, porque de fato ele é imprescindível. Esse é um tema, assim como muitos outros que são importantes na Bíblia, que praticamente não tem sido falado em muitos púlpitos, das chamadas igrejas denominadas cristãs, tá certo? Mas é um assunto básico da nossa fé, tá certo? É mais uma doutrina bíblica que nós precisamos ter um conhecimento básico, pelo menos, para estarmos seguros em relação ao que nós acreditamos. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito dessa graça, que é a causa da nossa salvação. Se você hoje pode bater no peito e dizer: eu sou salvo, você não tem que se orgulhar de absolutamente nada, porque a tua salvação é mérito apenas de Cristo. Foi Ele que salvou você. Amém? Você não tem nada que se gloriar. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu me glorio apenas na cruz de Cristo. Eu não tenho nada para me gloriar. Nenhum homem, por melhor que ele seja, tem alguma coisa para se gloriar aos olhos de Deus, porque todos nós somos pecadores, e o salário do pecado é o mesmo para todo mundo. Ou seja, não importa os atos de bondade que praticamos, se tentarmos utilizá-los para nossa salvação, nós não temos nenhuma chance aos olhos de Deus, porque todos nós somos pecadores. Mas vejamos o que é que diz as Escrituras a respeito da graça de Deus. A primeira coisa importante que eu queria que você entendesse nessa noite é que graça é aquilo sobre o que o Novo Testamento trata. Apesar do tema do Novo Testamento ser a salvação, não se pode falar de salvação no Novo Testamento sem perceber em suas páginas a graça de Deus. Ou seja, o tema principal do Novo Testamento é salvação. Isso é um fato. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente vai encontrar isso de maneira abundante em todo o Novo Testamento. Nos ensinamentos de Jesus é tudo que ocupa o seu tempo. O tempo todo Jesus estava levando o evangelho para quê? Para buscar e salvar os perdidos. Mas, amados, nós não podemos tratar de salvação sem falarmos da graça de Deus. E isso é observável justamente no Novo Testamento de forma específica. O Deus do Novo Testamento, por exemplo, é o Deus de toda a graça. E isso nós podemos encontrar no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10. Como nós vamos trabalhar com muitos textos durante esta noite, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, tá certo? Eu não vou esperar que você abra, Eu fiz assim, tomei a iniciativa de trazer todos os textos já aqui escritos, para que a gente possa adiantar a mensagem, tá bom? Então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10, se você conseguir acompanhar, graças a Deus. Agora, se você não conseguir, eu pediria a você que você não ficasse procurando, porque senão você não vai conseguir acompanhar a mensagem, tá certo? E não vai entender aquilo que nós estamos falando, ok? Então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10, o apóstolo diz o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Observem que Pedro vai chamar o Deus Todo-Poderoso de o Deus de toda a graça. Então, no Novo Testamento, Deus Yahvé, o Deus Jeová,
o Deus que criou todas as coisas, o Deus que se revela progressivamente à nação de Israel e que vai se manifestar de maneira específica e plena na pessoa de Jesus Cristo, ele é visto pelo apóstolo Pedro como Deus de toda a graça. O que isso significa? Que toda bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra ou mudança de variação. Toda bondade, ela vem de Deus. Toda bondade, ela vem de Deus. E quando se trata da salvação, então essa certeza precisa ser maior ainda. Porque quanto mais convicção tivermos disso, mais gratidão no coração teremos para com Deus. Porque vamos entender dia após dia que a única coisa que nós merecemos é a condenação, é o sofrimento eterno. Mas nós temos um Deus que é o Deus de toda a graça. A segunda coisa importante que a gente percebe no Novo Testamento é que em Hebreus capítulo 10, versículo de número 29, o Espírito Santo é chamado Espírito da graça. Diz assim a palavra do Senhor: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele é chamado no Novo Testamento também do Espírito da graça. Ou seja, é o Espírito Santo que aplica a graça de Deus em nosso coração. É o Espírito Santo, aquele que vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E isso é uma obra da graça de Deus, porque por nós mesmos nós não podemos nos convencer do nosso pecado ao ponto de nos voltarmos para Deus. Toda pessoa que está no mundo, ela reconhece que é pecadora. Se nós perguntarmos a um prostituto, a um adúltero, a um mentiroso, a um idólatra, ou seja lá o que for, ele vai dizer: sim, eu sou um pecador. Mas esse tipo de consciência não é suficiente para que o homem seja salvo. Para que o homem seja salvo, ele precisa ouvir o Evangelho, ele precisa se expor à graça de Deus. E aí o Espírito Santo age no seu coração. Com qual finalidade? Convencê-lo do seu pecado, para que ele se renda aos pés do Senhor e de maneira gratuita experimente o dom da salvação. No Novo Testamento, o Espírito Santo é chamado o Espírito da graça. Mas uma outra coisa a respeito da graça de Deus no Novo Testamento é que todas as esperanças que são encontradas no Novo Testamento são depositadas na graça do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 15, verso de número 11, nós temos uma palavra dada pelo apóstolo Pedro, quando ele diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Esse texto está dentro do seguinte contexto: levantou-se uma polêmica, porque os cristãos judeus, eles queriam que os cristãos gentios viessem a se submeter a determinadas ordenanças da lei, para que eles pudessem ser considerados salvos, para que eles fossem declarados como povo de Deus, como cristãos genuínos. Então, em uma reunião que houve com a liderança da igreja, se chegou à conclusão, exatamente porque a ação do Espírito Santo veio sobre os gentios, sem que eles observassem nada dos ritos judaicos. Então se chegou à seguinte conclusão: Pedro pôde entender isso. Olha, a mesma salvação que nós desfrutamos,
eles também desfrutam, porque essa salvação não depende de rituais, não depende de cerimoniais, não depende mais de sacrifícios, é uma salvação puramente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Pedro estivesse dizendo: nós não temos que fazer mais nada, Ele já fez tudo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, querido, todas as esperanças de salvação são depositadas na graça do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento também, no livro de Atos capítulo 20, versículo de número 24, a gente percebe que as boas novas a respeito de Jesus são chamadas do Evangelho da graça de Deus. Em Atos 20, 24 diz assim, isso é uma palavra dada por Paulo: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A mensagem do Evangelho é a mensagem da graça de Deus, ou seja, mostrando o estado do homem no seu pecado, a condenação que pesa sobre ele, o fato dele não poder fazer nada para salvar a si mesmo, mas ao mesmo tempo apontando para uma esperança. E aonde está essa esperança? Em Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho, Ele é o Evangelho da graça. Aleluia! É apenas a Ele que devemos dar glória. Ninguém salva ninguém. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós somos salvos pela bendita e gloriosa graça de Deus. É interessante, queridos, porque para os apóstolos a graça, ela ocupava uma posição tão central na mensagem do Evangelho, que os levou a criarem um novo tipo de saudação em suas cartas. Eu não sei, eu creio que os irmãos já puderam perceber isso, que praticamente todas as epístolas começam com saudações semelhantes. Por exemplo, graça e paz da parte de Deus. Graça, misericórdia e paz. A saudação inicial comum no tempo dos apóstolos era salve, salve. Então eles perceberam que a graça ocupava um local tão importante na mensagem de Cristo, na mensagem do Evangelho, que praticamente todas as epístolas, elas se iniciam com esse tipo de saudação, provavelmente para fazer lembrar cada cristão de que se hoje eles são cristãos, é por causa da graça de Deus. E até mesmo na saudação final, o comum é adeus, o comum é até logo, o comum é até breve, até uma outra ocasião. No entanto, muitas das epístolas termina como no caso de Apocalipse. Observem Apocalipse, o capítulo de número 22, o verso de número 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia! Em 2 Pedro, ele vai dizer: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus é um assunto fundamental da salvação. Pela graça sois salvos. E a gente não pode esquecer nunca disso, irmãos. Nunca, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, não importa se porventura progredirmos na nossa fé ao ponto de chegarmos a viver em um nível em que aparentemente nenhum pecado possa ser acusado na nossa vida, ainda assim temos que o tempo todo ter a certeza: eu sou salvo pela graça de Deus. Isso realmente é fascinante e enche o nosso coração de esperança.
Porque, amados, se formos olhar para nós mesmos, a gente só enxerga a fraqueza. Bem, pelo menos eu falo por mim. A gente só enxerga limite. A gente só enxerga corrupção dentro do coração, maldade. No entanto, quando a gente olha para o Senhor e consegue contemplar o seu amor, e aí dentro desse amor a gente vê a sua graça, a gente glorifica o Senhor e diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque não depende de mim, depende dele. E ele já fez, ele já deu. Preciso apenas crer e evidenciar essa salvação pelas obras. Obras não compram a salvação. Obras são o resultado da salvação. Amém, irmãos? Ninguém será salvo pelas obras, mas ninguém será salvo sem obras. Entende? É só uma questão da ordem que você coloca as coisas. Se você coloca as obras em primeiro lugar, você se tornou um legalista, e você com certeza não entendeu a graça. Mas se você colocar a graça em primeiro lugar, você não vai esquecer as obras, porque não há salvação sem obras. Parece polêmico, não é? Complexo, mas não é. É simples. É só você ler as epístolas do apóstolo Paulo e juntá-las à epístola de Tiago, e você vai ter a certeza do que nós estamos dizendo agora. Amém, irmãos? A graça de Deus é realmente maravilhosa. A segunda coisa importante dentro dessa reflexão sobre a graça de Deus é que a salvação no Novo Testamento é graça do começo ao fim. Eu vou repetir: a salvação no Novo Testamento, ela é graça do começo ao fim. Ou seja, você é salvo pela graça, você é sustentado pela graça, e você será glorificado pela graça. A graça começa a obra, a graça mantém a obra, e a graça completa a obra. Glória a Deus. É isso que diz Efésios capítulo 2, os versos 5 e o verso de número 8. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, todo o processo de salvação, desde o momento em que nós somos justificados até a nossa glorificação, passando pelo ponto intermediário da santificação, é pela graça. Como precisamos compreender essa verdade, irmãos, e nos jogarmos nos braços daquele que é o autor da graça. É a graça de Deus, queridos, que nos dá a salvação, e ela se mostra salvadora a todos os homens. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Paulo escrevendo a Tito, ele diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia! Deus nos dá salvação gratuitamente, e essa salvação é manifestada a todos os homens, de sorte que ninguém será lançado no inferno por culpa de Deus. Ninguém. Porque Ele expõe, expressa a sua salvação gratuitamente a todos os homens, conforme está escrito na palavra do Senhor. E a finalidade da salvação, queridos, ou seja, por que a graça opera em nós? A finalidade da salvação é o louvor da glória da graça de Deus.
Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim, que Deus, Ele nos predestinou para Jesus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia! Nós somos salvos pela graça, para exaltarmos a graça, para louvarmos a graça da glória de Deus. Esse é o objetivo da salvação. Esse é o objetivo da ação da graça na nossa vida. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Quando nós compreendemos a salvação de Deus através de Cristo, nós não temos uma outra alternativa a não ser louvar e exaltar o seu santo nome. Temos o tempo todo que dizer: Senhor, obrigado por tua graça. Queridos, é a graça de Deus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É a graça de Deus que mudou o nosso estado de filhos da ira, filhos da desobediência, para filhos de Deus. É a graça de Deus que faz com que a gente antes tivesse andado segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas agora não. Agora nós temos uma nova vontade dentro de nós. Aleluia! Se eu hoje quero agradar a Deus, eu faço por causa da sua graça. Se eu posso amá-lo, é por causa da sua graça. Se eu hoje o amo, é porque Ele me amou primeiro. Tudo é graça, apenas graça. A terceira coisa importante, queridos, sobre a graça de Deus, que é a causa da nossa salvação, é que a mensagem do Novo Testamento é simplesmente o anúncio de que essa graça veio aos homens através de e por meio de Cristo. E com essa graça, o apelo da parte de Deus aos homens, para que, primeiro, eles a recebam. Ou seja, a graça de Deus é revelada na pessoa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Com quais objetivos? O primeiro objetivo é que o homem receba a graça de Deus. Deus quer que todo pecador perdido receba a sua graça. Não posso ver Deus de maneira diferente dessa. Não consigo enxergá-lo. Mesmo que a minha mente fique muito confusa, com muitas perguntas que eu não tenho resposta, mas eu não consigo enxergar Deus de uma forma diferente. E segundo a sua palavra, essa graça, ela é revelada, conforme nós já vimos, a todos os homens. E o que é que o Senhor deseja? Que todos os homens a recebam. Não importa o quão corrupto seja o coração de alguém, o desejo de Deus é que esse alguém receba o seu presente, a graça revelada em Jesus. No livro de Romanos, capítulo de número 5, verso 17, a palavra do Senhor diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e aqui está tratando de Adão. Aí Paulo continua: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus, ela é receptiva àqueles que se exponham a ela. Em 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 1, o mesmo apóstolo Paulo vai afirmar: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, falando a respeito
dos ministros, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, aqui está expresso o desejo do coração do Pai, através do apóstolo Paulo, para aqueles que ouvem o Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem da graça. Ou seja, não recebam a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? É desprezá-la, é rejeitá-la, é não aceitá-la. Porque é desejo de Deus que todos nós venhamos receber graça sobre graça, graça sobre graça. Devemos beber da graça de Deus todos os dias. Amém, amados? A segunda coisa que a mensagem do Novo Testamento, através de Cristo, em relação à sua graça, demonstra o desejo de Deus em relação aos homens, é que os homens não apenas devem receber a graça de Deus, mas eles também devem não se afastar dela. Nós precisamos receber a graça de Deus, mas temos que vigiar o nosso coração para nós não nos afastarmos dela. E por que há essa exortação dentro das Escrituras? Porque, irmãos, muitas vezes nós começamos pela fé e queremos terminar pelas obras. Muitas vezes nós começamos depositando toda a nossa confiança em Deus e vamos no passar do tempo confiando em nós mesmos. Ou seja, há uma tendência nossa de não permanecermos na graça de Deus. E por isso essa exortação que nós podemos encontrar no livro de Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 21. Quando Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que é que Paulo está dizendo? A igreja da Galácia havia começado justamente depositando toda a sua confiança em Cristo. E depois de algum tempo, pela presença de alguns judaizantes naquela igreja, então alguns irmãos começaram a se desviar. Eles começaram pela fé, eles começaram entendendo que a única coisa necessária era realmente lançar-se em Deus, na pessoa de Jesus. E agora eles querem devagarzinho ir para a lei, voltar para a lei. Então Paulo, ele vai e afirma: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se eu posso experimentar a dádiva da salvação através do legalismo judaico, então ele afirma: segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, a morte de Cristo perdeu o seu sentido. Ei, amado, bota uma coisinha na sua cabeça: Jesus morreu porque você não poderia salvar a você mesmo. O sacrifício de Jesus tem uma mensagem, e essa mensagem é: você merecia o inferno, você merecia a condenação. É essa a mensagem da cruz. Claro que tem o outro lado, porque essa parte da mensagem fala da justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. Deus não pode tomar o culpado por inocente. Isso é abominável aos seus olhos. Agora existe o outro lado da mensagem, ou seja, a cruz revela o amor de Deus para conosco. São duas coisas importantíssimas. Quando olhamos para a cruz, podemos ver tudo isso, e aí glorificar a Deus pela sua graça. Não podemos nos afastar da graça de Deus. Não permita que isso aconteça. Em Atos, no capítulo de número 13, versículo de número 43, diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, isso depois da palavra ter sido pregada, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça
de Deus. Ou seja, é preciso perseverar na graça de Deus. E por que isso é importante? Porque talvez alguém diga assim: bem, se eu sou salvo pela graça de Deus, e eu não preciso realmente de mais nada, a não ser do fato de saber dessa verdade, então não importa o que porventura venha acontecer comigo, eu estou salvo, porque eu sou salvo pela graça. Mas, irmãos, a graça de Deus não consiste apenas na questão de que a gente não pode salvar a si mesmo. A graça de Deus é algo mais profundo, e por isso a necessidade de perseverança. Perseverar na graça de Deus, perseverar na graça de Deus. É isso que o Evangelho nos mostra, nos revela. Conforme dissemos, graça do início até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Na graça de Deus. O que é a graça de Deus, irmão? Não é apenas um conceito teológico. A graça de Deus é uma consciência: eu dependo de Deus em tudo e sobretudo para a minha salvação. Estão entendendo? Somos salvos totalmente pela graça. Uma outra coisa que a palavra do Senhor nos mostra, que a mensagem do Novo Testamento nos anuncia através da pessoa de Jesus Cristo, é que não apenas devemos receber a graça do Senhor, também não podemos nos afastar dela, precisamos perseverar. Mas, amados, uma coisa muito importante que eu gostaria que os irmãos nessa noite entendessem, é que nós também não devemos zombar da graça de Deus. Não podemos zombar da graça de Deus. Esse conceito de graça, ele tem sido muito distorcido nos nossos dias. A gente sempre fala a respeito dessa questão, porque entende o quanto é importante, a fim de que a gente não caia na mesma cilada. Para muitas pessoas, se eu sou salvo pela graça de Deus, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas não é isso que a palavra nos revela. Em Romanos, no capítulo de número 6, os versos de número 1 e 2, as Escrituras Sagradas dizem: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E Paulo responde: de maneira nenhuma. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, eu não posso zombar da graça de Deus. Eu nunca devo me gloriar em relação à salvação que eu desfruto e que Deus conquistou para mim. É uma obra exclusivamente dele, totalmente dele. Mas jamais devo me prevalecer de que, pelo fato de que é Ele que me salva e eu não preciso fazer nada, eu tenho o direito de viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque isso é uma mentira de Satanás. Crentes não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão lutando pela perfeição. Não são pessoas que nunca erram, mas são pessoas que têm como objetivo o acerto em sua vida. Não são pessoas que amam a Deus o tempo todo de maneira intensa, mas querem mais e mais amá-lo e, como consequência disso, agradá-lo. Isso é graça. Quando nós compreendemos esse tipo de mensagem, nós estamos vacinados contra o legalismo, mas também da mesma forma estamos vacinados contra o liberalismo.
O legalismo diz: você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Estabelece normas, estabelece leis. Não corta o cabelo. Se pintar os olhos, vai para o inferno. Se usar um brinco, vai para o inferno. Você precisa fazer determinadas coisas para entrar nos céus. É o que o legalismo diz. O liberalismo, por outro lado, faz o contrário. Não importa o que você faça, não importa o quanto você peque, não interessa como a tua vida seja, você é salvo pela graça de Deus. Você está em fornicação, você é salvo pela graça. Você está em adultério, você é salvo pela graça. Você vive na mentira, você é salvo pela graça. Você é desonesto, você é salvo pela graça. Nenhum dos dois conceitos se sustentam diante da verdadeira graça. Quando conhecemos a graça de Deus, se eu quero agradar ao Senhor, e na minha maneira de agradar eu entendo, bem, essa roupa não me é propícia, aí eu mudo de roupa. Não é porque o pastor mandou, não é porque a lei da igreja diz, é porque eu entendo, essa roupa não agrada a Deus. Essa roupa não é o melhor em determinadas ocasiões. Essa roupa não glorifica ao Senhor. Então eu vou deixar de usar, eu vou usar uma outra coisa. Porque eu estou querendo agradar a Deus. Eu fui salvo pela graça. E o que eu posso fazer é tentar agradá-lo, porque eu sei que Ele me ama. Ele já demonstrou isso de maneira perfeita através do seu Filho, ao se oferecer como sacrifício por mim naquela cruz, por um miserável pecador como eu. O que é que eu posso fazer se não desejar amá-lo? Não há legalismo quando se entende a graça, mas não há brecha para o liberalismo. Não, porque Deus não está preocupado com o meu corpo, Deus se preocupa com tudo da minha vida. O meu corpo é o seu santuário. Para mim é importante, para Deus é mais importante ainda o que eu falo, o que eu olho, o que eu ouço, por onde eu ando, as amizades que eu tenho, como eu me comporto no trabalho, como eu lido com as minhas finanças. Eu sou um representante legal do reino de Deus. Eu sou um embaixador de Cristo na terra. Eu sou um peregrino habitando em um lugar estranho, como alguém que está voltando para casa. A graça não nos permite zombar de Deus. É uma mensagem plena, é uma mensagem completa. Não é uma mensagem que apenas acalenta a alma, acaricia o homem, não. É uma mensagem que também confronta. A verdadeira da graça nos enche de esperança, mas ao mesmo tempo diz: cuidado, 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 porque precisamos avaliar para saber se verdadeiramente essa graça está operando em nós. Como é que eu sei que a graça me alcançou? É porque essa mesma graça que me levou a ser justificado é a graça que me dá estímulo e força para buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Lembram-se quando eu disse que
ninguém é salvo pelas obras, mas ninguém será salvo sem obras. Isso é tão claro na Bíblia e parece ser tão difícil para alguns enxergarem isso. Isso está explícito nas Escrituras. Eu não posso fazer nada para salvar a mim mesmo, mas não posso acreditar que fui salvo e viver de qualquer jeito. Salvação e obras andam lado a lado. As obras é a evidência da salvação. Pela graça, nós somos salvos. No livro de Atos, no capítulo, o verso de número 32, Atos capítulo de número 20, o verso de número 32, a palavra do Senhor diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É a palavra da graça de Deus. Observem, não é o evangelho das obras, é o evangelho da graça que vai produzir eficácia na santificação. A verdadeira santificação é o produto da graça. Sem a graça de Deus nada mais é do que legalismo. E aí eu procuro fazer determinadas coisas para criticar os outros, para condenar os outros. É como se eu fosse elite, especial, e os outros, né? Tem muita gente inclusive que acredita que por determinadas coisas as pessoas vão para o inferno. Eu não sei o limite que Deus levará uma pessoa para o inferno. A única coisa que eu sei é que eu quero que a graça de Deus me leve à santificação a cada dia, preocupando-me sobretudo com a minha própria vida em primeiro lugar, para que através tanto da mensagem como do exemplo eu possa de alguma forma cooperar para que outros conheçam a graça salvadora de Cristo. Eu quero concluir, queridos, essa reflexão afirmando para vocês, que a graça é o resumo e a substância da fé do Novo Testamento. E para concluir essa reflexão, eu quero encerrar dizendo que a graça é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. E aí eu encerro com um versículo que nós conhecemos, que se encontra em 2 Coríntios, se eu não me engano, o capítulo 12, versículo de número 9, que é uma palavra de Jesus para o apóstolo Paulo, quando ele em sua oração clama ao Senhor para que pudesse livrá-lo do espinho na carne que o atormentava, o mensageiro de Satanás. E aí o que é que Jesus vai dizer para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Oh, queridos, quanto mais cheios da graça de Deus estivermos, mais satisfeitos seremos e não precisaremos de absolutamente mais nada. Que conheçamos gradativamente a graça de Deus, que no nosso caminhar com Cristo esse seja um assunto que de certa maneira traga empolgação ao nosso coração, que a gente venha realmente dizer: Senhor, eu preciso provar, conhecer desta graça. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento, ilumina o meu coração, porque conhecendo o evangelho da graça estaremos seguros, e mais do que seguros, seremos uma referência de Cristo aqui na face da terra.
Não precisamos de ser legalistas para buscar parecer com Cristo. Apenas conhecer a graça de Deus. Isso nos tornará cristãos cada vez mais convictos de sua salvação e evidenciando as marcas de um salvo, que é santificação. Amém, amados? Que o nosso bom Deus nos abençoe, nos ajude na aplicação da sua palavra em nosso coração. Quero convidar você a ficar de pé.